Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 2 de maio. Hoje a igreja faz memória de Santo Atanásio. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 10, versículos 22 ao 30, que diz assim: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que palavra forte esta, né? Que palavras fortes. Jesus, sendo questionado pelos judeus, pelas autoridades religiosas, que estão inquietas, chegam para Jesus, rodearam Jesus e perguntaram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Olha só a inquietação. Dize-nos abertamente. Tira a nossa dúvida. Mas Jesus lhe respondeu: Eu já vos disse. Eu já disse, vocês não acreditam. Olha o que Jesus. E de fato, Jesus já tinha falado. Já vos disse, mas vós não acreditais. E depois Jesus fala das suas obras. As obras que eu faço em nome do Pai, do meu Pai, dão testemunho de mim. As obras de Jesus testificam quem ele é, revelam quem ele é. Aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus realiza, revela a identidade de Jesus. Revela a sua identidade. Mas eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Agora, Jesus ainda diz: Olha, vós, porém, não acreditais. E vós não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. Não sois das minhas ovelhas. E por que Jesus diz isso? Não sois das minhas ovelhas. Porque Jesus estava rejeitando? Porque Jesus não ia acolher aquele povo? Não, não é isso. Jesus vai dizer: Porque as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Olha só. Olha que maravilha, meu povo. E essa palavra também é muito forte quando diz: Elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Nós estamos nas mãos de Deus, ou na mão de Deus. Estando na mão de Deus, nós estamos seguros. Por que temos medo muitas vezes, hein? Se estamos na mão de Deus, está na mão de Deus é estar seguro.
Está na mão de Deus é estar protegido. Olha que palavra forte. Se coloque na mão de Deus. Agora, não basta você pegar essa frase, né? Que diz aqui, meu pai que me deu estas ovelhas é maior que todos. Veja, outra frase forte. Mas não basta pegar essa frase, Deus é maior que todos, ou então ninguém vai arrancá-las de minha mão, eu estou na mão de Deus. Não basta retirar essa frase e colocar numa camisa, e colocar no quadro, colocar na parede, colocar na porta, colocar no carro. Se você não é ovelha de Jesus. Aqueles que estão na mão do Pai, protegidos, guardados, são as ovelhas. Ah, mas eu sou. Muito bem. Só que as ovelhas são aquelas que, diz aqui Jesus, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Escutam a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Portanto, a ovelha de Jesus escuta a sua voz, segue Jesus. Como está a nossa escuta? Como está o nosso seguimento a Jesus? Pensemos nisso, meu povo. Pensemos. Repito, tem tanta gente que pega uma frase, esse versículo, Deus é maior que todos e eu estou na mão de Deus, mas que não escutam a palavra de Jesus, que não dão ouvidos à sua palavra, que não seguem, que não seguem Jesus. Como estarão na mão do Pai? Como estarão protegidos do lobo? Como? Então, pensemos nisso no dia de hoje. Sejamos ovelhas. Escutemos a voz do bom pastor. Sigamos o Cristo, para que assim tenhamos a vida eterna. Jesus disse, né? Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Que maravilha! É a vida eterna que queremos. E é a vida eterna que Deus quer nos dar. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.